Mas e pra pessoa que não era pra morrer? Por exemplo, uma criança, cara. Imagina, imagina a dificuldade pra um pai ou pra uma mãe que vê o filho partindo. Como é que funciona pra uma família que estava estruturada, a base era o filho, e depois que ele morreu, simplesmente a estrutura da vida deles acabou? Uhum. Como é que funciona pra eles daqui pra frente? Quando a gente fala de uma morte infantil, ela é e não é natural ao mesmo tempo. Ela não é natural porque nós somos programados para nascer, nos desenvolver, talvez se multiplicar e morrer. Então, quando uma criança morre, um adolescente morre, a gente tem um choque tão grande porque se pensa que biologicamente ele tinha muito para viver ainda. Então, a gente está de luto novamente, não só porque uma pessoa morreu, mas porque com ela morreu todo um futuro. Morreu vários e sis, várias possibilidades. Então, um pai que enterra um filho não tá só enterrando o filho, tá enterrando o primeiro dia de faculdade, tá enterrando o casamento que ia levar no altar, tá enterrando os vários aniversários que não viveu. Por isso que é tão complicado. Mas por que que eu digo que também ao mesmo tempo é natural? Porque se a gente está vivo, a gente está sujeito à morte. Só pode morrer quem tá vivo, obviamente. Então, sempre que eu vejo um caso assim, não é forçando uma positividade, mas em algum momento a gente vai ter que debater que você preferiria não ter tido nada, não ter tido esse filho, ou você prefere ainda assim ter tido esses poucos momentos com ele ao seu lado? Porque isso também tem que ser visto. E tudo bem se a pessoa fala, não, preferi que nunca tivesse nascido. É raro, os poucos casos que eu já atendi assim, as pessoas ainda assim se sentem gratas. Mesmo que o tempo tenha sido curto, ainda assim esse pouco tempo foi melhor do que nada. Então a gente tem que olhar por esse viés também, mas também acolher a injustiça, que novamente é onde entra a raiva, talvez de uma pessoa, se ele morreu por culpa de alguém, ou por causa de Deus, se acharam que foi injusto, uma doença. Às vezes, se foi uma doença hereditária, pode ser que o casal, infelizmente, brigue entre si por achar que alguém passou a doença pro filho. Também é uma coisa que pode acontecer. Mas acho que respondi a pergunta. Sim, respondeu, respondeu. Mas ainda assim eu fico pensando na questão da dinâmica do casal, né? Onde que eles estão ali vivendo a sua própria vida a ponto de depois que a criança morrer, eles não querem mais viver, eles não. Eu não olharia mais a vida com um significado depois disso. Uhum. E no dia a dia dessas pessoas, o que que tu recomenda elas a fazerem? Recomenda olhar para sua criança, sentir esse sentimento todo momento? O que que tu recomendaria para uma pessoa que passou pelo luto de uma criança? Eu acho que esse é um dos casos que precisaria muito de um apoio psicoterapêutico profissional, talvez até uma terapia de casal para os dois entenderem esse luto como coletividade, porque o que acontece recorrentemente é de casais se divorciarem depois que perdem o filho, porque o filho era a base, o filho unia, e agora não tem mais o filho, então parece que não faz mais sentido estarem juntos. Sendo que muitas vezes faria muito bem para os dois continuarem, porque são as duas pessoas que têm mais proximidade de entender o que o outro tá passando, porque afinal, ambos perderam o mesmo filho. Então, eu já tive relatos de algumas pacientes que falaram que o casamento acabou depois que o filho, infelizmente, faleceu. E é muito triste, porque a pessoa que estava mais próxima de entender como você se sentia, de repente virou um estranho. Porque o luto, ele tem esse poder, ele transforma muitas pessoas. E muitas vezes ele pode até tirar o pior da gente. Então, muitas vezes a pessoa sente que não se relaciona mais com o pai do filho, não se relaciona mais com o marido, mas se relaciona com um estranho. Então, muitos divórcios acabam acontecendo por isso, porque um não sabe lidar com a dor do outro, parece que é mais fácil lidar só com a dor e não com a do outro, então prefere se separar. Não vou dizer o que é melhor, o que é pior, porque novamente cada caso é um caso, mas tem esses vieses. Então, além da psicoterapia infantil, psicoterapia de casal e individual para esses casos, novamente a rede de apoio que é muito importante. Quem sabe participar de grupos com pessoas que passaram por coisas semelhantes, ter uma troca de afetos, ter uma troca de experiências. Também eu super recomendaria, quem sabe, os dois
fazerem uso, talvez de alguma medicação, se for preciso, né? Tem que avaliar, porque é um luto que, pelas minhas experiências, é muito complicado. Então, às vezes, não vai dar conta sozinho, precisa de uma medicação. Então, isso é uma coisa que tem que rever a necessidade. E mais o que acho que seria muito importante? Não colocar a culpa nem sobre outro filho também. Não a culpa, mas o peso, o fardo. Porque se acontece de eles terem mais de um filho, um faleceu, pode acontecer que o casal ou as pessoas de fora tentem colocar o peso na outra criança de, mas vocês ainda têm outro filho, vocês têm que continuar por ele. Ou então o próprio filho sentir que ele tem muita responsabilidade, ele tem que suprir o vazio do irmão. Então isso não é uma coisa para uma criança carregar e pra gente colocar sobre ela. É muito bem conversadinho, né, na questão da dinâmica familiar, né.